Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras e Marquês de Pombal, foi talvez a única figura mais importante entre 1750 e 1777, a figura como estadista, a pessoa certa, no momento certo. Uns chamaram, por um lado, o Nero, um ditador feroz, etc. E outros chamaram-lhe o Prometeu, aquele que roubou o fogo aos deuses e inaugurou um tempo novo, isto é, que roubou o poder ao rei e na sua mão, e colocando na sua mão conseguiu inaugurar um tempo novo. O Marquês de Pombal é uma daquelas figuras providenciais que aparecem nas grandes encruzilhadas das histórias dos países e que de facto conseguem transformar por vezes momentos de desespero em grandes momentos e fazer ultrapassar essa fase e encontrar um novo caminho, um novo rumo. Pombal continua a ser um personagem misterioso e nesse aspecto reside o seu principal valor. Como pessoa que se dedica à arquitetura, evidentemente que a promoção da cidade que ele fez é talvez a valia maior, mas há muitas componentes no seu percurso como estadista, como reformador. Foi um notável estadista que valorizou e que ajudou Portugal a afirmar-se perante toda a Europa. Família Carvalho, portanto o meu nome de família, apesar de os dois últimos nomes serem Down e Lorena, o meu nome de família é Carvalho. Ficou antes dos outros porque era assim que se fazia no século XVII, XVIII e XIX. É uma família originária da Vilazinha de Carvalho, no distrito de Coimbra, depois de Sernancelho, onde foram morgados da vila de Sernancelho, e depois vieram para Lisboa. Os pais de Sebastião de Carvalho, o capitão de cavalaria e fidalgo da Casa Real Manuel de Carvalho e Ataíde, e Dona Teresa Luísa de Mendonça e Melo, casaram na freguesia de Nossa Senhora das Mercês em 16 de janeiro de 1698, tendo tido 12 filhos, dos quais são mais notáveis os 3 mais velhos. Em Lisboa tinha uma casa de família chamada na Rua Formosa, na altura, que é agora a Rua do Século. Tem um palácio muito bonito, que ainda hoje existe. Onde nasceu Marquês de Pombal? Pensa-se que o futuro Marquês de Pombal nasceu em Lisboa a 13 de maio de 1699, sendo batizado a 6 de junho do mesmo ano na freguesia das Mercês, então instalada na capela da mesma invocação, existente na Rua Formosa, à qual pertencia a sua família. Há quem diga que ele nasceu em Sor, perto de Pombal. Outras leituras da história sugerem que a família de Sebastião de Carvalho vivia à data do seu nascimento em Sor, devido à penúria provocada pelo avô, o estudante, homem de hábitos mundanos. É de acreditar que o seu avô e único padrinho omitisse no ato do batismo o lugar de nascimento, por lhe estar no hábito arredondar genealogias com pequenas fraudes e assim fazer o neto citadino para o aliviar no futuro de ser chamado de fidalgo provinciano. E foi batizado na Igreja das Mercês. A Igreja das Mercês era situada na Rua das Rosas, bem naquelas proximidades. E foi ali que o Marquês de Pombal foi batizado no dia 6 de junho de 1699. A sua infância e a sua juventude são ainda hoje motivo de alguma discórdia, sobretudo há um conjunto de enigmas, desde a origem familiar dele, atribuída, como se sabe, a um padre e a companheira de um padre, a companheira negra do padre, que estaria na origem da pequena nobreza de Pombal. Mas, sobretudo, o que caracteriza a juventude, a infância e a juventude de Pombal é a contínua frustração. Frequentou na Universidade de Coimbra o primeiro ano jurídico, mas dotado de um gênio versátil e de um insaciável desejo de dominar e não ser dominado, logo abandonou estudos. Há, por um lado, um impulso para tentar atingir um grau de nobreza superior àquela da pequena fidalguia de Sor, onde ele viveu durante bastante tempo. Para isso, Pombal tenta várias soluções, que a solução do exército, de onde nunca terá passado de cabo. Ao constatar que no serviço militar a obediência era ainda mais exigida que em Coimbra,
pediu admissão e entregou-se à vida ociosa. Ainda assim, dedicando-se ao estudo da história, política e legislação. O Marquês de Pombal casou com a idade de 23 anos com uma senhora de 35 anos viúva. De figura simpática, decidida e enérgica, era bem visto pelas damas. Por ele, apaixona-se uma sobrinha do Conde dos Arcos, Dona Teresa de Noronha e Bourbon, dama da rainha Dona Mariana de Áustria. O irmão Conde dos Arcos, que é um dos mais altos nobres na corte, então recusa totalmente o casamento com um pequeno fidalgo da província que vem de Sor e cuja importância, até cuja riqueza é quase nenhuma, a não ser ter um tio que era Lente de Coimbra e assediago da Patriarcal. Pombal dá historicamente, pela primeira vez, um ar da sua graça, isto é, o modo como ele vai resolver a questão do impedimento do seu casamento é o modo como ele vai resolver os problemas do Estado cerca de 15 a 20 anos depois. Há um pouco romanceada a ideia de que o casamento de Pombal terá resultado de uma paixão enorme e teria até levado ao rapto da noiva para casar com ela. Face à proibição do casamento, Pombal aluga uma carruagem, dirige-se ao palácio da condesa, da casa do Conde dos Arcos e rapta a condesa, fugindo com ela para Sor. O casal foi viver para uma quinta que o futuro Conde de Oeiras e Marquês de Pombal possuía em Sor, a Quinta da Gramela, uma légua a norte de Pombal, de onde fica durante 7 anos aquilo que ele diz numa carta posterior, a comer a broa de Sor. Broa tem um sentido muito depreciativo, porque a nobreza e a alta nobreza e a alta burguesia, digamos assim, comia pão de trigo, ou seja, farinha branca. Broa, cevada, aveia, centeio era o pão do povo. Se ele está a comer o pão do povo, significa que ele está com grandes dificuldades. Desse casamento não houve filhos. Pensa-se que através da influência do tio consegue o lugar de embaixador em Londres, onde está há cerca de 8 anos, onde não fala inglês, fala francês, mas francês era a grande língua culta da época, e para onde não leva a mulher, não se sabe bem porquê. Quando em Londres não se sabe bem porquê, porque presume-se, por um lado, que ela, tendo uma educação muito religiosa, não queria viver numa capital de um país onde dominavam os protestantes, portanto, os heréticos. Por outro lado, ela também, a idade dela já acusaria alguma doença e, portanto, prefere ficar num convento. Pombal vai para Londres, não mais a vê. Dona Teresa vem a falecer a 7 de janeiro de 1739, no Mosteiro de Santos. Quando Dom Luís da Cunha, o decano dos diplomatas portugueses da época, recomendou Carvalho e Melo para ministro plenipotenciário em Londres ao então príncipe Dom José, disse que Carvalho e Melo tinha um espírito especulativo e difuso, embora sem vício, que se acordava bem com a nação. Um tio, o arcipreste Paulo de Carvalho, apresentou ao cardeal Mota, ministro do rei Dom João V. A influência do cardeal da Mota facilitou também a entrada dos irmãos do futuro Marquês de Pombal, Francisco Xavier Furtado de Mendonça na carreira das armas e a Paulo António na carreira eclesiástica. A ele também deverá Sebastião José de Carvalho e Melo a nomeação para o cargo de enviado para Londres. Ele vai para Londres, em primeiro lugar, para conseguir obter apoio para resolver uma situação que se tornava difícil, e estava-se a tornar difícil na Índia portuguesa. Porque os marathas do Indostão tinham ocupado a ilha de Salsette e era preciso apoio para, de alguma forma, com a ajuda britânica,
se reocupar essa ilha, porquanto ela permitiria, nas mãos dos marathas, ocupar 2 portos importantíssimos para o comércio da especiaria. Ora, a verdade é que a Inglaterra não estava interessada em dar esse apoio, porque acontece que se tinha criado a Companhia das Índias Orientais em Bombaim e interessava à Índia captar o mais possível o comércio das especiarias. E, por conseguinte, estabeleceu-se aqui uma situação de confronto, uma situação de concorrência entre Lisboa e Londres. Era uma missão quase impossível a de Sebastião José de Carvalho e Melo em Londres. Também, como quase missão impossível, vinha o outro objetivo que lhe tinha sido marcado. Era conseguir que os navios ingleses deixassem de atacar e abordar navios estrangeiros que passavam ao longo da costa portuguesa e que se destinavam a vir servir em comércio os portos nacionais. Ora, se gerava o medo de frequentar a costa portuguesa porque os corsários ingleses com constância atuavam nela, isso iria prejudicar o comércio nacional. Nessa medida, era necessário convencer a corte britânica no sentido de acabar de vez com essas incursões navais, nomeadamente contra a Espanha, os navios espanhóis que frequentavam a nossa costa. O modo hábil como Sebastião de Carvalho dirigiu em Londres as negociações de que fora encarregado chamou para ele a atenção do governo português e, quando rebentou entre as cortes de Viena, de Áustria e de Roma uma discórdia relativa aos direitos de nomina da Cúria, tendo sido o governo português eleito para medianeiro, foi Sebastião José de Carvalho nomeado para dirigir as negociações da corte de Viena, para onde se dirigiu em 1715. Em Viena, enamorou-se de uma senhora da corte, Dona Leonor Ernestina Eva Wolfgang Josefa, condessa de Daun, que pertencia à melhor nobreza de Viena. Pombal vai encontrar a grande paixão adulta da sua vida, Leonor von Daun, quando é nomeado para Viena da Áustria. Como diplomata, Sebastião José de Carvalho e Melo teve a oportunidade de conviver com formas de governo que à altura eram as mais modernas. Foram períodos de grande reforma do Estado, tanto em Londres como depois em Viena da Áustria com von Kaunitz. Em Viena teve grandes contactos com a maçonaria. Era uma forma não só de se promover, como também com esses contactos que incitou em Viena, conhece a sua segunda mulher, Leonor Ernestina. Com esse poderio e com toda essa ascensão, quando Dom João V está muito doente, chama Sebastião José de Carvalho e Melo e, portanto, ele é nomeado secretário de Estado em 1750. Mas vem com todos os ensinamentos da maçonaria. E é preciso dizer-se que a mulher de Dom João V era também ela austríaca. Quando regressam a Lisboa, há o encontro de duas compatriotas e isso levou a que o Sebastião José de Carvalho e Melo conseguisse de novo ser bem-quisto junto da rainha regente, porque o Dom João V já estava incapacitado para a ação governativa. Em 31 de julho de 1750, morre Dom João V e sobe ao trono o seu filho Dom José. A rainha viúva, que se tornara muito amiga da mulher de Sebastião de Carvalho, por serem ambas austríacas, nomeou-a sua dama de honor e instou, com o novo soberano, para que nomeasse o antigo embaixador secretário de Estado dos Negócios da Guerra e Estrangeiros, o que aconteceu quase de imediato. Sebastião de Carvalho era um reformador na mais larga acessão da palavra. Entrava no Ministério com projetos maduramente concebidos e com a intenção firme de os executar, quebrando todos os obstáculos. Tinha decidido levantar o seu país à altura da civilização europeia,
não recuando para isso diante de embaraços de espécie alguma. Sebastião de Carvalho tratava de fazer luz nesta caótica administração portuguesa, quando um terrível cataclismo, o terremoto de 1 de novembro de 1755, veio converter Lisboa num montão de ruínas e dar ensejo a Sebastião de Carvalho para mostrar o seu gênio organizador e a sua assombrosa energia. O terremoto de 1 de novembro de 1755 foi uma tragédia gigantesca em Lisboa. Lisboa praticamente desapareceu. Foi uma sequência de maremoto e de incêndio. A Lisboa que havia desapareceu e com ela imensa gente. Foi um acontecimento extraordinário na história da Europa. Há quem reconheça hoje que desde a queda do Império Romano do Ocidente não tinha ocorrido nenhum acontecimento tão traumático para a civilização ocidental. Dom José I, quando tem o terremoto e tem que resolver o problema, Marquês de Pombal foi a única figura e talvez a única pessoa capaz de tentar fazer entrave à destruição que estava a ocorrer, não só em Lisboa, como também em todo o país. Durante aquela imensa tragédia, o país ficou completamente paralisado. E essa foi uma situação em que veio ao de cima, de facto, as capacidades de reação e de organização e de iniciativa do Marquês de Pombal, porque ele foi ter com o rei a Belém, onde o rei já estava, e pediu-lhe plenos poderes para, no fundo, resolver aquele enorme problema. E nessa altura foi a altura em que ele disse a famosa frase: mas o que é que se faz? Perguntou o rei o que é que se faz. E agora temos que enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Toda a gente questiona o que é que se faz agora e ele diz: agora enterram-se os mortos e cuidam-se dos vivos. Tratar dos vivos, enterrar os mortos. Curiosamente, os estudos recentes têm permitido concluir que essa frase nunca foi dita por Sebastião José de Carvalho e Melo, e este pormenor revela bem como a personalidade forte do futuro Marquês de Pombal viria a absorver tudo o que se passou na sequência do terremoto de Lisboa. No entanto, se a frase não foi dita por ele, captou bem o espírito e o empenhamento do Marquês na resposta ao terremoto. O terremoto de 1755 foi a verdadeira origem do grande poder de Sebastião de Carvalho. A sua energia produzira uma admiração profunda no rei Dom José, que desde então começou a dispensar-lhe uma confiança cega. A partir daí, o rei depositou nele uma grande confiança e toda a atividade depois da administração pombalina, toda a administração pombalina era, no fundo, nós não conseguimos saber muito bem quais eram as vontades do rei. O que nos ressalta mesmo ao olho eram as vontades do Marquês de Pombal, o que demonstra que era ele um pouco quem governava. Não houve fome, não houve epidemias na cidade de Lisboa na sequência desse desastre. Toda a zona da Baixa de Lisboa, algumas juntas de freguesia e freguesias ficaram praticamente todas destruídas, e depois o incêndio que veio a seguir. As pessoas fugiram, instalaram-se basicamente no Campo Grande, em tendas, foram ajudadas por as ordens religiosas. As principais medidas das quais nós poderemos salientar é a providência de mantimentos, a limpeza das ruas e o desentupimento dos canos, porque as pessoas precisavam de água para viver, e, sobretudo, a necessidade de segurança. Portanto, logo o primeiro decreto de 1 de novembro de 55 é precisamente mobilizar toda a tropa para que as pessoas não fugissem da cidade de Lisboa, isto porque estavam a abandonar não só os seus pertences, como também toda a classe de ladrões poderia não só destruir mais ainda a cidade, como também roubar aquilo que pertencia a outros.
Ainda nos primeiros meses que se seguiram ao grande cataclismo, continuou em Lisboa a rapina em elevado grau. Mas Sebastião de Carvalho mandou levantar forcas bem altas, onde expôs mais de 100 cadáveres, o que parece ter produzido o mais salutar efeito. As pessoas, os habitantes da cidade de Lisboa faziam muitas procissões e penitências, aclamando e pedindo ao Divino e a Deus que, de facto, não houvessem mais réplicas do terremoto. Pela grande mendicidade que existia na cidade, o próprio Sebastião José de Carvalho e Melo teve uma ideia, quanto a mim, bastante importante, que foi tentar aproveitar todos esses recursos que, no fundo, eram pessoas que andavam a vaguear pela cidade, precisamente para trabalhar na reconstrução e nos primeiros trabalhos de limpeza da cidade. Para além disso, o Senado da Câmara convocou a Casa dos 24 e a Casa dos 24 reuniu o maior número de ofícios, de artífices, precisamente para ajudar nessa tarefa de limpeza e de reconstrução da cidade. Isso foi bastante importante porque houve logo uma espécie de organização a priori, parecia que estavam também a prever alguma catástrofe, e digo isto porque em agosto de 1750 houve um incêndio no Hospital Real de Todos os Santos e, portanto, já por aí eles tiveram uma ideia de como o incêndio no Rossio se poderia alastrar a várias propriedades circunvizinhas e poderia destruir um pouco a cidade. Não é de ignorar que muitos outros intervenientes terão tido papéis fundamentais nessa operação de emergência, sem dúvida, mas o pulso firme de Carvalho e Melo, que se viria depois a revelar com lados mais escuros e lados mais notáveis durante o resto do reinado de Dom José, foi decisivo para a gestão extremamente eficaz da emergência, que leva a que hoje seja reconhecido internacionalmente que o terremoto de Lisboa foi o primeiro desastre moderno, no sentido em que foi o primeiro desastre em que houve uma resposta de emergência coordenada centralmente pelo Estado. Pombal conseguiu agregar à sua volta uma equipa muito experimentada, muito capaz de fazer cidade, independentemente das influências francesas ou as influências inglesas estarem iminentes no traçado, no desenho dos edifícios, nos alçados das zonas mais nobres do conjunto da Praça Real. E, de facto, Lisboa levou muitos anos a reconstruir, mas ficou uma Lisboa completamente diferente e moderna, esta Lisboa que aqui temos. A planta da nova construção foi traçada pelo arquiteto Eugênio dos Santos. O ministro mandou demarcar o terreno a cada proprietário, obrigando estes a levantarem as suas casas dentro de certo prazo, sob pena de o perderem. Tiveram também de se sujeitar ao plano do arquiteto, de que resultou a regularidade da Cidade Baixa. É evidente que a sua visão é uma visão pragmática, utilitária, quase imediatista, mas o essencial a fixar ou a assumir é que ele tenta reequacionar a cidade histórica, a cidade barroca, que nunca tinha sido construída. É nesse sentido que a visão de Pombal não é, de facto, a da sua equipa projetista. A sua equipa, Mardel, Eugênio dos Santos, particularmente estes dois, aliás, a ordem deveria ser outra, Eugênio dos Santos e Mardel, qualquer deles adere à vontade de renovar o tecido urbano, de lhe dar vida, de lhe dar renovação, mas a visão do Marquês de Pombal é uma visão iluminista, direi, mas um iluminismo
que os historiadores da ideologia ou da cidade não encaram da mesma forma. Uns encaram como filosofia política, outros encaram como desconhecimento daquilo que é o movimento europeu, outros, como eu, são da opinião que ele foi o possível, o homem possível naquele contexto, que evidentemente que em uma cidade que se apresenta projetada em 3 meses, é uma cidade que já está prevista. Uma cidade onírica que pode materializar-se depois de uma catástrofe. A cidade de Pombal é uma cidade burguesa, uma cidade iluminista, muito mais na ideia, uma cidade organizada, ortogonal, virada para uma fruição muito específica. Não há palácio real, há um palácio que se sugere, uma bolsa, uma zona da alfândega. Esta mudança de Lisboa mudou indelevelmente o caráter dos portugueses e sobretudo dos lisboetas, porque Lisboa anteriormente era uma cidade de vielas pequenas e curvas e, portanto, a perspectiva do cidadão de Lisboa eram perspectivas muito curtas, muito pequeninas, e isso moldava o espírito das pessoas. Com estas vias larguíssimas, enormes, e com a capacidade de ver à distância que proporcionavam essas vias enormes, o próprio espírito dos portugueses mudou e provavelmente isso também ajudou o Marquês de Pombal a trazer Portugal para o século, para a Idade Moderna, como ele acabou por trazer. Portanto, até desse ponto de vista, de facto, ele moldou e influenciou o seu país, de quem ele tanto gostava e de que era um enorme e fantástico patriota. Resultado de tudo isso, o rei resolve, em 1759, titulá-lo Conde de Oeiras e depois, continuando com toda a atividade dele, até depois, perante o atentado de que é alvo Dom José, o companheirismo que o Marquês de Pombal demonstra para com ele e cada vez prova mais que está sempre ao seu lado. 10 anos mais tarde, em 1769, o rei titula primeiro Marquês de Pombal. E é aí que surge então o título de Marquês de Pombal, um pouco como uma recompensa, como um prémio de uma gratificação pela sua fidelidade e pela sua atividade. O Marquês de Pombal operou uma das maiores revoluções no campo da cultura em Portugal, uma revolução que quebrou com cerca de 250 anos de predomínio da mentalidade eclesiástica da corte, transformando numa mentalidade de caráter mais laico e mais europeia. Esta é a síntese básica da revolução mental que, do ponto de vista ideológico, a partir do Estado, Pombal tentou incutir em Portugal. Sebastião de Carvalho não só pensava em reprimir o orgulho da nobreza, como depois se empregou em despedaçar esse formidável poder organizado debaixo do nome de Companhia de Jesus. Dom José de Mascarenhas, que herdara a casa e o título dos duques de Aveiro, pretendera que passassem para ele as comendas administradas pelos antigos duques. O rei não lhe o consentira por instigação de Sebastião de Carvalho, o que resultou no ódio fidalgal votado ao rei pelo duque de Aveiro. Apesar de todo o mistério que envolve os factos relativos a este processo, acredita-se que o duque de Aveiro teve a ideia de assassinar o rei. Na noite de 13 de setembro de 1758, quando o rei recolhia numa carruagem à ajuda de uma excursão noturna e provavelmente amorosa, foi atacado a tiro de mosquete e só se salvou da morte por uma série de acasos. O rei ficou apenas ferido, sem gravidade. Sebastião de Carvalho, prevenido imediatamente, adivinhou de relance que tinha ali a oportunidade de ouro para afrontar a nobreza e talvez também os jesuítas. Concebeu logo o seu plano com um sangue frio extraordinário. Deu ordens rigorosas para que se guardasse acerca da ferida do rei o maior segredo, espalhando-se simplesmente que o rei dera uma queda e, depois de fazer todas as investigações necessárias com o maior segredo, prendeu
3 meses depois, no dia 13 de dezembro, quase todos os indiciados no crime. Os indiciados não foram só o Duque de Aveiro e os seus criados, foram também todos os membros da família Távora. O único crime dos Távoras era o serem inimigos declarados de Sebastião de Carvalho e ser a sua casa o centro da hostilidade contra o grande ministro. Nesta conspiração tão cruelmente punida, procura o Marquês de Pombal ver se implicava os jesuítas, mas não conseguindo encontrar provas suficientes, contentou-se com as probabilidades. O lado mais negro de Carvalho e Melo é geralmente recordado a par com a condenação dos Távoras pela execução aqui nesta praça do jesuíta Gabriel Malagrida, que ocorreu já há alguns anos após o terremoto. E a execução de Malagrida, de certo modo, é o emblema da grande guerra que houve entre Sebastião José de Carvalho e Melo e o poder e a influência dos jesuítas em Portugal. Malagrida era um orador brilhante que se opunha frontalmente à reconstrução da cidade de Lisboa. Para Malagrida, o terremoto era uma punição divina e reconstruir a cidade era um desafio à cólera de Deus e, por conseguinte, os portugueses e os lisboetas em particular deviam redimir-se através da oração e do arrependimento e não através da reconstrução da cidade de Lisboa. Ora, todo esse esforço de reconstrução da cidade de Lisboa, que tinha sido lançado sob as ordens de Carvalho e Melo e sob a coordenação do general Manuel da Maia, corria o risco de ser comprometido porque Malagrida era muito influente e conseguia desanimar e desmoralizar alguns dos intervenientes dessa operação, nomeadamente dentro da própria Igreja, que teve um papel importante no levantamento do número de feridos e de mortos, no apoio às vítimas. E Carvalho e Melo, através de um golpe de mestre, consegue assumir o controle da Inquisição e usar a própria Inquisição para condenar Gabriel Malagrida à morte pelo fogo aqui no Terreiro do Paço. Efetivamente, a condenação do padre Malagrida pela Inquisição e o seu suplício num auto de fé são realmente atos pouco dignos de um homem, como era o ministro do rei Dom José. Podemos tentar perceber a complexidade do processo de expulsão dos jesuítas no quadro do reforço do Estado absoluto que Pombal protagonizou como ministro, em que ele pretendia abater todas os grandes polos, os grandes lobbies de influência da sociedade de então. E os jesuítas eram desses polos poderosíssimos de influência, junto da corte, no quadro das colónias, etc., através da influência que desenvolviam através da educação, da sua rede de missões, junto da corte, etc. E as reformas que Pombal tentou implantar no plano económico, no quadro da criação das companhias monopolistas, no quadro da reforma do ensino, no quadro da reforma do Estado, etc., colidiam com alguns interesses que eram de natureza religiosa e que a Companhia de Jesus, que eram muito caros à Companhia de Jesus. Essa revolução foi extremamente violenta. Fez com que, de um lado, expulsasse os jesuítas de uma maneira violenta. Em 6 meses mandou vir de todas as partes do Império cerca de 2 a 3 mil missionários jesuítas que constituíam o sangue espiritual e cultural de Portugal ao longo de todo o Império, e embarcou-os em 2 barcos em direção a Roma. Ao expulsar os jesuítas, levantou um vazio cultural total em Portugal, até do ponto de vista pedagógico, já que os jesuítas possuíam, além da Universidade de Évora, cerca de meia centena de colégios onde preparavam os alunos para o ensino superior. Além de eles próprios também terem, a partir do Colégio das Artes em Coimbra e de Santo Antão em Lisboa, terem uma grande interferência na Universidade de Coimbra, do ponto de vista curricular e programático, digamos assim. Ficou um vazio cultural que todos nós podemos perceber que se de um momento para o outro Portugal ficasse sem cerca de 80% dos seus professores, como transmitir a cultura do passado.
e então ele foi obrigado a lançar o ensino público. Ele é, de facto, o autor, a autoria do ensino público pertence a ele, justamente por um lado, mas por outro lado foi uma tentativa, um escape para tentar subtrair, à influência jesuíta que tinha acabado de expulsar. Desembaraçado da oposição dos jesuítas, tendo quebrado todas as resistências, inclusivamente as da Santa Sé, sabendo que em todo o país ninguém ousaria rebelar-se contra as suas vontades, começou a aplicar largamente as suas luminosas teorias em matéria de administração e a governar o país com a energia e o gênio de que dera tantas provas. Ele é criador do ensino público menor, que é o que nós chamaremos hoje o ensino secundário, o ensino primário, para falar muito rapidamente, e fez em 1759, que fracassou totalmente. Durante 4 a 5 anos não houve ensino praticamente em Portugal, ensino menor, estou a falar do ensino menor, e depois, a partir de 1769, já com a Real Mesa Censória, conseguiram então fazer cerca de 400 escolas em todo o país, inclusivamente no chamado então ultramar, portanto em Angola e também no Brasil, e pela primeira vez foi aberto um concurso para a admissão de professores públicos. Os professores passaram a ter direito a casa, a ter um soldo, ou seja, um rendimento anual, e entravam por concurso público. Portanto, o ensino público nasce sob a bênção de Pombal. As reformas de que tomou a iniciativa neste período de 10 anos renovaram inteiramente a face de Portugal e projetaram-no num caminho de progresso, onde não tardou a pôr-se a par das nações mais adiantadas. Administrou com tanta economia que não precisou recorrer a empréstimos. Por outro lado ainda, para salientar na Revolução Cultural que Pombal fez, Pombal foi o primeiro estadista a acabar com a escravatura em Portugal. Todos os negros que tocassem com o pé em Portugal continental passavam a ser livres e os filhos dos negros escravos nascidos tornavam-se livres. Claro que ele não faz isto por um motivo humanístico, como nós diríamos hoje, mas justamente por um motivo económico, porque se deixa de haver escravos, os senhores, como os marqueses, os duqueses, que têm 30, 40, 50, têm 200 escravos ao seu serviço, como acontecia na Casa dos Cadavais, têm que lhes passar a pagar. Se passam a pagar, a circulação da moeda passa a circular com maior desenvolvimento. E a riqueza produz-se com maior desenvolvimento. Ou seja, há um fito, há um objetivo económico por detrás muito das revoluções culturais que ele desenvolveu. A construção de navios fortaleceu a nossa marinha. O comércio e a agricultura também foram favorecidos pelo Marquês de Pombal. O São Marquês de Pombal verificou-se em praticamente todos os campos de atividade. É ele, de facto, o fundador da indústria moderna portuguesa, com as fábricas de vidros da Marinha Grande, com as fábricas de sedas e de louças do Rato e de Lisboa. Também ele transformou, de facto, Portugal passou de um país, evidente, continua a ser um país agrícola até às grandes revoluções industriais do século XVIII e princípio do século XIX. Mas a primeira industrialização e as primeiras classes operárias portuguesas, de facto, vieram no tempo dele. Também no exército, a revolução foi total. O exército português existia pouco e por isso ele foi buscar um grande especialista à Prússia, o Conde Lippe, que transformou completamente o exército português, que transformou também no exército moderno. No ensino, que criou escolas, de facto vastíssimo. Dá-me a ideia que não deve haver nenhum campo de atividade humana em que ele não tenha intervindo. O que mostra que tinha que ser, de facto, uma pessoa com uma energia inesgotável, uma capacidade de organização fantástica e uma pessoa muito inteligente, com certeza. Toda
o seu trajeto e toda a sua vida foi uma conjugação de propriedades, portanto que ele tentou angariar não só o maior número de casas, de posses, não só para deixar aos seus, portanto familiares, aos seus irmãos, como também perpetuar o seu nome. É visível todos os brasões que ele tem nas suas casas como forma de marcar o seu poderio. A ascensão dele termina também com o reinado de Dom José I em 1777 e aí dá-se o julgamento do Marquês de Pombal. Portanto, ele é desterrado para Pombal e é sumariamente julgado. Morre o rei Dom José, sucede-lhe a sua filha Dona Maria I, que, segundo parece, não tinha muita empatia pelo Marquês de Pombal e, desconfiada de que ele, em seu lugar, quisera colocar o seu filho, também Dom José, neto de Dom José I, né, para rei de Portugal, desconfiado disso, como já não simpatizava muito, resolve então afastá-lo da corte. Logo no dia da morte de Dom José, há um relato que consta que o Marquês vai para visitá-lo e dizem logo que ele já não tem nada a fazer ali. Pronto, e é então que nós julgamos que o exílio dele passa a ser compulsivo em Pombal. Assim que o rei fechou os olhos, logo o Marquês percebeu que estava demitido. Sendo mordomo-mor, foi avisado para que se não ocupasse do enterro do rei. Deram-se largas aos seus inimigos, deixaram-se correr contra ele as maiores calúnias. Dava-se-lhe ordem para se recolher à sua casa de Pombal e consentiu-se que o povo o insultasse em casa e pela estrada. A rainha institui um processo em que ele é acusado de algumas tentativas de fraude, roubo e de abuso de poder, um processo que ficou conhecido como o processo Mendala. E então, fruto desse processo, ele é submetido a um grande interrogatório aqui nesta casa em Pombal. Arrancou-se o seu medalhão do pedestal da estátua de Dom José e substituiu-se pelo navio com as velas cheias, que é o brasão de Lisboa, o que fazia com que ele dissesse no seu retiro: agora é que Portugal vai à vela. Ele, uns anos antes de ir para cá, manda construir nesta cidade alguns edifícios, como é este em que nos encontramos, que mandou construir para a cadeia, e manda construir um celeiro em frente, isto em 1776, após o terremoto já de Lisboa. E é curioso que até mesmo esta construção destes dois edifícios demonstra um pouco aquela mentalidade do Marquês de Pombal, de que por um lado ajudo, mas por outro tem que ser tudo à minha maneira, à minha vontade, porque ele manda construir de um lado um celeiro, o pão, do outro lado uma prisão. A justiça, a ordem, um pouco, não sei se na altura ele teria presente o tradicional provérbio de que quem dá o pão dá a educação, mas acho que ele efetivamente está representado aqui. Ele todos os dias tem prestado depoimentos sobre alegadas acusações que lhe vão fazendo, não só pela sua aquisição de propriedades, como também alguns negócios que se tornaram um pouco dúbios para a rainha Dona Maria I. Como já sabemos, Dona Maria I, o reinado é a viradeira e, portanto, Marquês de Pombal, que tinha combatido muito a nobreza, vê agora toda essa classe contra ele e, nomeadamente, tentando combater o seu poder e afastando-o de vez. Coincidiu também com a sua doença e, portanto, ele quase todos os dias vai tentando escrever não só cartas para o seu filho, como, sobretudo, tentar justificar o porquê da posse de várias propriedades que ele tem. É de salientar que o Marquês de Pombal, quando se deu a destruição da cidade de Lisboa, foi feito um estudo sobre a divisão da cidade, permitindo que os vários talhões da cidade fossem distribuídos por quem ele entendia. Assim, alguns talhões foram entregues à burguesia, sendo retirados aos nobres, tendo o Marquês de Pombal escolhido para ele a zona da Madalena e a zona de São Paulo, por ser a zona mais importante do ponto de vista comercial, do ponto de vista de circulação e com a melhor localização. E durante
esse interrogatório é importante referir que ele se encontrava já gravemente doente. Ele era vítima de uma doença que lhe provocava imensas úlceras, imensas comichões no corpo, e é fruto em resultado dessa doença que ele, em 8 de maio de 1782, vem a falecer nesta casa, na casa onde vivia em Pombal. E após a autópsia, ele é mudado para o convento, para a igreja de Nossa Senhora do Cardal, no convento de Santo António, que foi o local onde decorreram as exéquias fúnebres do Marquês de Pombal, preferidas pelo Bispo de Coimbra, que nessa cerimónia, nesse ritual, enaltece bastante a figura de Sebastião José de Carvalho e Melo. E é daí que ele, uns anos mais tarde, é transladado para a Igreja das Mercês, a igreja onde, a 6 de junho de 1669, ele é batizado. Pronto, ele sai de Pombal, vai para as Mercês, para a igreja onde foi batizado, e daí é transferido mais tarde para a igreja que tinha sido mandada construir durante o seu governo, após o atentado do rei Dom José, em 1758, se não me engano, por parte supõe-se, da família dos Távora e Duque de Aveiro, e um pouco como agradecimento a Deus por ter escapado a esse atentado, o rei manda construir a Igreja da Memória, e é para essa igreja que o corpo do Marquês de Pombal é transladado após sair das Mercês, e é onde atualmente se encontra o seu corpo. Seja como for, ele vai ser perdoado pela Dona Maria I, que vê nele realmente a pessoa mais importante, que apareceu dentro da conjuntura de 1755 e que foi fundamental, foi um homem forte que conseguiu desenvolver as medidas que o rei Dom José I não conseguiu pôr em prática. De todos os chefes de governo que no século XVIII iniciaram em todos os países da Europa as reformas que a opinião pública reclamava, o Marquês de Pombal foi, sem dúvida, o mais audacioso. Os republicanos tenderam a ver no rei Dom José um rei pateta. Hoje temos consciência de que o rei Dom José não assinaria todas as ordenações pelos quais a face de Portugal mudou radicalmente se fosse um rei pateta. Há, de facto, uma intenção neste rei que nós não conseguimos vislumbrar a partir dos documentos apenas existentes e a partir exclusivamente das leis então saídas, só podemos especular. E neste sentido, de qualquer maneira, um rei pateta não assinaria a reforma da Universidade de Coimbra, não assinaria a transformação radical de Lisboa, a transformação do ensino, não assinaria a transformação do Estado, do poder do Estado em Portugal, numa visão regalista, na fundação do Erário Régio, por exemplo, que deu origem ao Ministério da Fazenda e hoje ao Ministério das Finanças, unificando o orçamento do Estado todo numa contabilidade única, dita a contabilidade inglesa, não assinaria as companhias régias, as diversas companhias régias ultramarinas, não assinaria, evidentemente, a execução dos Távoras e do Duque de Aveiro e a expulsão dos jesuítas, que eram os seus próprios confessores, e dos quais e pelos quais tinha sido educado. Pombal não é tanto o espírito do tempo ou um homem que alinha com o seu tempo histórico, é muito mais alguém que tem uma ideia de intervenção ou uma perspectiva de intervenção extremamente arrojada. Nesse aspecto é o arrojo, e o arrojo não é necessariamente uma atitude afirmativa. É mais uma atitude de ousadia, de vontade de mudar. E essa ousadia redundou em mandar construir uma cidade em 3 meses de projeto, em termos de reflexão. Podemos dizer que Pombal, de facto, é o grande mestre, o primeiro grande mestre da propaganda política em Portugal. Ele conclui que para implantar as suas reformas, para transformar Portugal, precisava de acompanhar essas reformas, criando uma espécie de gabinete de imprensa para explicá-las e para, por um lado, louvar as reformas que fazia e, por outro lado, para atacar
ou para determinar aqueles que eram os inimigos, os responsáveis pelos insucessos da política em Portugal, da falta de progresso em Portugal. Foi um homem que, acima de tudo, soube interpretar o seu tempo, a sua cultura, e soube fazer de Dom José I, que não era exatamente um indivíduo incapaz, soube fazer de Dom José I um rei à altura de ser respeitado no seu país, pelo seu povo, e ao mesmo tempo ser amado pelas decisões que, pela mão de Sebastião José de Carvalho e Melo, ele adotou.